Versículo 25 do capítulo 11 de Mateus. Naquela ocasião, em resposta, Jesus proclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, pois escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Amém, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, ou aquele a quem o Filho o desejar revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha carga e aprendeis de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim acharei descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é bom e a minha carga é leve. Amém. Senhor, nós te louvamos porque estamos na tua presença para te louvar, para bendizer, para exaltar ao Senhor. E em nome do Senhor Jesus queremos te pedir que nesta noite o Senhor venha falar com a tua igreja, com os teus filhos. Fale conosco, ministra, em o nome do Senhor Jesus, e nós iremos te louvar para todo sempre. Amém. Às vezes nós queremos até falar de Jesus para alguém, mas quando nós vamos falar de forma até às vezes suave, tem pessoas que às vezes não falam suavemente, mas falam com tanta entonação. Tem pessoas tão extremistas nas suas posições, e elas querem que as pessoas aceitem Jesus, o Evangelho. Mas a pessoa que de repente está sendo evangelizada, olha para a pessoa e diz: espera aí, mas o que ela está dizendo não condiz com aquilo que ela vive. A vida é diferente. E o Senhor Jesus, ele não comungava com essas ideias. Jesus não comungava com a visão extremamente religiosa e destituída de princípios. O que Jesus está dizendo aqui nesse texto, uma continuação do que... Você sabe que a carta é uma só, está separada em capítulos, em versículos, para facilitar a interpretação. Mas o que Jesus está falando é de uma vida religiosa. Antes disso, Jesus cita 3 cidades, que ele chama de cidades que eram como cidades incrédulas. Jesus, inclusive, está falando antes sobre João Batista, que ele pergunta: o que foi que vocês saíram para ver no deserto? Um homem vestido com trajes esplendorosos, majestosos. Vocês vieram no lugar errado. O que vocês estão querendo? Jesus fala: vocês estão como aqueles meninos que a gente tocou, cantou e vocês não dançaram, não se alegraram. O que vocês estão pensando? E aí Jesus inclusive Jesus chama ali as multidões que estão, e os religiosos também à sua volta. E Jesus começa a falar sobre João Batista. E ele diz: eu quero dizer para vocês que do nascido de mulher não tem um homem maior do que João Batista. Porque todos os profetas foi até João Batista. E ele diz o seguinte: desde os tempos passados tem feito violência ao reino. E é pela força ou esforço, há uma palavra ali no grego complicada de se entender. Mas o que Jesus está querendo dizer é que quem realmente se identifica com o reino, com a mensagem do reino, a mensagem do evangelho, é uma pessoa que se torna entusiasta, que ela se esforça, ela se lança, ela faz de tudo para que o reino seja estabelecido, primeiro na sua vida, depois no seu território, na sua região. Eu quero falar para você dessa noite sobre o jugo de Jesus. E o jugo, você sabe que é como um animal. Ele tem sobre os seus ombros um jugo que às vezes pesa, que o conduz, o que é como uma canga sobre um animal, e é pelo jugo que se guia, que se leva, que se conduz, e que faz o animal obedecer ou não. O que Jesus está batendo de frente é com a visão religiosa. O que Jesus está falando é contra a visão dos religiosos de Israel. Jesus está dizendo: Pai, eu te agradeço porque o Senhor ocultou o quê? A mensagem do reino, do evangelho, o acesso ao Pai, o entendimento do reino, que é muito fácil, as pessoas querem complicar. Jesus estava dizendo: o Senhor ocultou
o reino, a salvação, o reconhecimento que ele era o Messias. O Senhor ocultou isso àqueles que são sábios, os que sentavam na cadeira de Moisés, os rabinos, os doutores da lei. Mas são pessoas, os incautos, são pessoas que não têm instrução, que estão sendo agraciadas e abençoadas com a mensagem do Evangelho. E aquelas pessoas estavam tão presas nas suas religiões, na sua visão, nos ritos mosaicos, que eles não entenderam nada de Jesus, não entenderam a mensagem. E hoje também não é diferente, meus irmãos. Há uma confusão. Cada um gritando do seu lado e dizendo que a sua maneira de ser a certa e a correta. Mas eu quero dizer para você, a maneira certa e correta é a maneira do Senhor Jesus. A Bíblia diz que nós precisamos ser igual a Jesus. Precisamos ser iguais ao nosso mestre. Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu fui de Cristo. Ser imitador de Cristo é andar de acordo com os princípios. Primeiro, ele está dizendo que aquelas pessoas eram guiadas, manipuladas pelos doutores da lei, com um jugo pesado, e o jugo fere o animal se não tomar cuidado. Porque o jugo é que conduz. É como pegar algo, colocar até na boca do animal e puxa para lá e para cá, e você tem que ir por esse caminho. E os líderes de Israel estavam levando aquelas pessoas a uma prática religiosa. E aquelas pessoas diziam: eu tenho a minha religião. Eles guardavam o sábado, as luas novas. Eles iam ao templo para oferecer os seus animais, para oferecer os seus sacrifícios. A questão religiosa era tão grave que já tinha inclusive um comércio de animais no pátio do templo. Então chegava a pessoa, como é que era a prática? Então quem pecava, chegava para um comerciante daquele, quem podia mais chorava menos. Por isso que tinha um sacrifício de animais pequenos, até uma pombinha, um animal até menor, um pássarozinho pequeno. Aí tinha aquele maiorzinho, o cordeiro, como também tinha até um biteludo. Então quem podia mais, era mais perdoado, se fosse assim. Que coisa boa, né? Então se você tem muito dinheiro, vai ser muito perdoado. Porque em vez de dar um cabritinho, dou logo um bezerro cevado. Levava logo um animal. Então os menos favorecidos compravam pombinho. Então as pessoas erravam, pecavam, e chegava ao tabernáculo, ao templo, lá estavam os sacerdotes. Então recebia o animal, e ali aquele pecador, aquela pessoa que estava ali com o animal, olhava para aquele animal, fazia todo o ritual, e o sacerdote então dizia: você vai confessar os seus pecados. E ele chegava na cabeça daquele animal inocente e confessava ali os seus pecados. Tinha roubado, trapaceado, mentido, enganado, desviado recursos. Então o sacerdote dizia: agora olhe para o pescoço dele. E aí eles ficavam friamente olhando para o pescoço e pegava-se o instrumento cortante, ia sangrando o animal. E sangrava o animal e o sangue ia sendo derramado. E ele ficava olhando para a cara do inocente animal que ia morrendo, o sangue derramado, e ele dizendo assim: eu estou livre, né? O animal inocente morreu e eu estou tranquilo. Então sairiam dali tranquilos, poderiam novamente pecar, depois voltavam, compravam outro animal, e assim era a vida deles. Isso chama-se religião. Tem pessoas que seguem a sua religião também assim. Existem pessoas que falam: não, hoje eu vou na minha igreja. Eu vou lá, faço um ritual, e eu saio de lá e depois está tudo bem. Como as pessoas que também dizem: eu tenho minha religião. Deixe a sua religião de lado, porque religião não salva. Se religião fosse bom, nós não estaríamos brigando por conta de religião. Mas siga Jesus. E meus amados, tem pessoas que são assim, elas estão extremadas na sua religião. E não é a religião que salva. Quem salva é Jesus Cristo de Nazaré. A nossa maior alegria é a salvação em Cristo Jesus. E termos essa alegria de que o Senhor Jesus não faz de nós pessoas manipuladas. Jesus não traz sobre nós um jugo pesado, miserável, que ele disse inclusive em Mateus 23,
Ele falou assim para aqueles que estavam sentados na cadeira de Moisés, e falou: vocês atam fardos pesados sobre essas pessoas, e vocês mesmos não querem mover nem com o dedo. Vocês estão fechando a porta do céu para os homens, nem vocês entram, não deixa também os outros entrarem. O que Jesus está dizendo: saia da sua religião e venha para mim. Eu tenho um jugo suave para você. Qual é? Não é ser manipulado por uma religião, não é ser um religioso, não é viver de aparência, mas é viver como filho de Deus, como cidadão dos céus, que um dia vai morar no céu, que é livre para adorar, e foi chamado para ser livre e viver como verdadeiros adoradores no nome do Senhor Jesus. Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O fardo de Jesus é leve, não é uma opressão religiosa. Quer dizer para você, meu irmão, minha irmã, não seja uma pessoa oprimida com a sua religião, não queira isso não, mas sirva Jesus por amor. Tenha prazer em adorar o Senhor Jesus, tenha prazer em servir a Cristo. Ele diz: Pai, o Senhor está revelando essas coisas a pessoas simples. Ele disse assim: ninguém tem o Pai senão o Filho, ninguém tem o Filho senão o Pai, e ninguém vê o Pai senão quem o Filho quiser revelar. Você que um dia teve os seus olhos abertos, e você foi livre da religião, e que você disse: olha, hoje eu quero Jesus, eu aceito Jesus, eu o confesso como Senhor e Salvador, foi porque o Filho quis revelar o Pai a você, e por isso ele diz: Pai, graças eu te dou. E você que está aqui deve dizer: Pai, graças eu te dou, porque um dia eu estava cego na minha religião, e o Senhor me salvou e transformou a minha vida. Eu posso pelo menos ouvir um amém? Aleluia! Sirva Jesus por amor. Não sirva Jesus por um jugo opressor. Não queira ser religioso, porque o religioso ele mente, trapaceia, ele faz qualquer coisa. Mas o adorador não. Ele vive para adorar. Ele vive porque ele quer servir o Senhor. Ele vive com alegria, ele tem prazer em adorar o Senhor Jesus. Por isso ele disse: o meu jugo ele é suave, o meu fardo é leve. Aquelas pessoas que iam lá e ofereciam um animal, terminava ali, elas já estavam sobrecarregadas. Terminava ali, elas já estavam novamente preocupadas. Eu lembro, meus irmãos, eu não sei se alguém já teve experiências com a que eu tive. Eu não vou falar igual lembrar do pastor Manuel, antigamente cantava aquele corinho: foi na segunda-feira que Cristo me tocou, foi na terça-feira. A gente ia cantando e ia ficando de pé e lembrando os dias. E eu me lembro o dia que eu me converti. Na Igreja Batista da Independência, na Ladeira da Independência, no Campo da Pobre, em Salvador, pregando o pastor Rosivaldo Araújo. Eu lembro-me que naquela noite eu não estava entendendo muita coisa. Eu sentia muito, era um calor, negócio, até porque Salvador é muito quente. E o lugar lá era abafado, tá? Naquela época a igreja era pequena, tinha 700 e poucos membros, mas o espaço era pequeno, estava construindo. Mas quando o pastor chamou para ir à frente para receber uma oração, eu fui. Não para aceitar Jesus, eu fui para receber uma oração. E naquela caminhada ali até o altar, alguma coisa aconteceu. E eu sei que eu relembro assim que eu via como na minha frente um telão passando toda a minha vida. Eu chorava, chorei muito. Mas quando eu saí no batente lá fora da porta da igreja, eu tropecei porque eu estava muito leve. Quando eu me converti, irmãos, saiu de cima de mim um peso terrível, que eu fiquei tão leve que eu pisei com muita força lá fora, eu quase que caí, porque eu estava muito leve, e eu não sabia o que fazer, até chegar em casa, a leveza que eu estava, não sei como é que eu não voei. De leve que eu estava, porque o jugo opressor, o peso do inferno, que o pecado pesa, irmãos. Mas o jugo da religião, o peso da religião pesa tanto quanto. Porque nós carregamos um peso religioso fechado e aquilo nos oprime. Eu tinha uma religião. Eu temia a Deus da minha forma, mas eu não tinha tido o entendimento, a revelação do Evangelho. Mas naquela noite, quando eu fui à frente, foi como se acontecesse o que Jesus disse: eu vou revelar o Pai a você. Naquela hora os meus olhos foram abertos, e então eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador.
E hoje eu sou livre para a glória do nome de Jesus. Amém? Aleluia. Jesus está dizendo, seja livre. Livre da opressão do pecado, do inferno. Seja livre de um jugo religioso. Mas viva como filho de Deus. Filho tem o DNA do Pai. De um Pai que é justo. De um Pai que é misericordioso. A religião não vai salvar. Não, ninguém. Existem pessoas que defendem muito a religião. Existem pessoas que estão cegas na sua religião e acham que a sua é melhor. Jesus estava dizendo que nenhuma prestava. Ele está dizendo assim, o que eu tenho para você é um fardo suave. O meu jugo não machuca. O meu jugo não obriga ninguém. Convence, fala, porque Deus é amor. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de amor. De levar filhos ao Pai. Pessoas que são filhos de Deus e não sabem que são. Talvez estão presas, distantes, afastadas, desviadas do Evangelho. Pessoas que estão distanciadas de Deus. Mas Ele está chamando para receber um jugo suave. Não deixe que o inimigo te oprima. Não deixe ser oprimido ou oprimida pelo inimigo. Mas tenha certeza que maior é o Deus que você serve. É um Deus que é misericordioso. É um Deus que te ama de tal maneira que deu seu Filho para morrer na cruz. E ao terceiro dia Ele ressuscitou. E nos deu a vitória. Nos deu a vida. Nos deu a alegria. Você é livre. Não deixe que nada venha te oprimir. Tenha essa alegria, essa certeza. Isso, o meu fardo é leve. O fardo de Jesus é amor. A religião tem sacrifício, Jesus tem amor. Porque se você ama a Deus, você ama o seu próximo como a você mesmo. Se você ama a Deus, você ama princípios. Se você ama a Deus, você ama a sua igreja. Se você ama a Deus, você ama as pessoas necessitadas. Você vive porque ama, não é oprimido. Porque no último dia, na hora final, não serão as religiões que vão nos salvar. Quem vai nos salvar é Jesus. Só Ele é digno. Eu sei que tem pessoas, irmãos, inclusive, que servem ídolos e que têm uma vida de sacrifício. Tem pessoas que sobem uma escadaria de 100 degraus, de joelho, o sangue derramando ali. Tem pessoas que caminham quilômetros para pagar uma promessa. Deus não quer que você faça outro sacrifício senão amar a Deus. Nós não fazemos sacrifício para a salvação. O sacrifício que você faz, que alguns fazem, são sacrifícios para alcançar alguma bênção. Faz um voto, uma oração, um jejum, alguns fazem alguns atos proféticos, mas isso é para a bênção, não para a salvação, porque a nossa salvação já foi garantida em Cristo Jesus. Nós não precisamos carregar ídolos, não precisamos pagar promessas, porque o Senhor já pagou tudo por nós na cruz do Calvário. E hoje nós somos livres, livres para adorar, livres. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Ô glória, eu quero nesta noite orar por você, pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Não sou digno nem eu nem você. Mas o Senhor quis nos salvar. O Senhor quis nos libertar. E você é uma pessoa que é livre e serve um Deus que é poderoso. E esse Deus pode mudar a tua história. Eles venham para mim. Se você já veio para Jesus, deixe todo o fardo lá fora. Não carregue mais nenhum fardo, nem do pecado, nem da religião, mas apenas um fardo de amor. O problema, queridos, é que às vezes nós queremos seguir o Senhor carregando um fardo. Existem pessoas que conseguem caminhar carregando um fardo, mas muito pesado. Existem pessoas que Jesus já as perdoou, mas elas carregam o fardo da mágoa, do ódio, do ressentimento, da falta de perdão. Existem pessoas que carregam aquele fardo terrível. E você sabe que para entrar no céu, você tem que deixar todos os fardos. Porque a porta lá ela é estreita. O caminho é apertado e só cabe você. As outras coisas ficam. Jesus só quer você. Jesus não quer a sua religião. Jesus só quer você na presença dele. Não como religioso, oprimido, mas como um filho e uma filha que ama a Deus. E esse Deus que te ama, ajuda você a carregar todos os outros fardos que vierem. Das lutas, das dificuldades da vida. Jesus, quando nos chamou, não disse que não teríamos luta. Ele disse, no mundo tereis aflição.
mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém.